a gente segue e analisa esse caso. Eu chamo a Bruna Torlai. Bruna, te surpreendeu essa intimação por parte da Polícia Federal? E geralmente nesses casos é o próprio presidente, ele tem a prerrogativa de escolher como irá depor, né? Pois é, né, Daniel? Mas de qualquer maneira, felizmente a gente tem aí um presidente que não se incomoda com esse tipo de colaboração, né? Alguém que está sempre disposto a colaborar e tem aí toda a intenção de esclarecer o caso. Evidentemente que muita gente vê com maus olhos o que chamam de vazamento, mas a gente deve lembrar que havia uma insistência por parte do presidente do TSE de que as urnas eram invioláveis, ou seja, que elas não eram passíveis de sofrer nenhum ataque hacker. Em nenhum momento as pessoas envolvidas na discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas estavam muito preocupadas em dizer se houve fraude ou não, mesmo porque é muito difícil, a gente não tem como provar se houve ou não sem instrumentos de auditoria. E segundo o próprio criador das urnas eletrônicas, o Carlos Barros, engenheiro do ITA, que criou as urnas lá na década de 90, ele próprio diz que não há instrumentos de auditoria adequados, isso seria preciso implementar. Nesse sentido, toda a sociedade, uma parte importante da sociedade foi envolvida com essa suspeita. Houve ou não tentativas de ataque? As urnas são ou não invioláveis, como defende o ministro do TSE? O que o presidente fez foi compartilhar com a sociedade civil a informação que nos permite concluir que de fato as urnas elas têm vulnerabilidade, por isso que é preciso sim melhorá-las, aprimorá-las para que a gente tenha segurança no processo eleitoral. Nesse sentido, se o presidente for tão transparente no seu depoimento quanto ele foi com a sociedade brasileira, trazendo esse assunto à tona e para debate, não vejo como nenhum problema. Felizmente ele não é o Renan Calheiros, né? Que quando é convidado a depor, manda todo mundo embora, mesmo tendo a consciência culpada e mesmo tendo uma pilha de crimes no cartório. Não é o caso do presidente. Seguimos com a análise de Amanda Torlai. Amanda, quando o presidente, então, divulgou o teor da investigação... Me perdoe. Amanda Torlai, virou uma que mistura. Ótimo, né? Eu e você, Bruna. Amanda Torlai e Bruna Klein, imagina. Amanda Klein, você entende que o presidente Bolsonaro, quando ele divulgou o teor da investigação nas redes sociais, ele imaginaria que teria esse tipo de desdobramento? Primeiro, o que está sendo investigado aqui é o cometimento de um crime, né, Daniel? Porque, afinal de contas, se isso se trata de um inquérito sigiloso da Polícia Federal em 2018, agora o que se investiga, aliás, é um dos 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que investigam alguma atuação do presidente Bolsonaro, é como esse inquérito foi vazado para o deputado Felipe Barros e para o presidente Bolsonaro, como essas duas figuras, esses dois personagens centrais, tiveram acesso a um inquérito que corria em segredo, né, em sigilo, em segredo de justiça, e divulgaram essas informações de forma distorcida, porque em nenhum momento o inquérito apontou algum risco para a lisura das eleições ou algum risco que significasse alteração do resultado do pleito. Aliás, só para lembrar, eleição que significou a vitória do presidente Jair Bolsonaro em segundo turno por uma diferença de mais de 10 milhões de votos para o segundo colocado, Fernando Haddad. Então, em última instância, o presidente Bolsonaro está questionando a sua própria eleição. Mas, enfim, o inquérito não apurou isso, não houve corrupção do código-fonte, não houve qualquer sinalização de urna eletrônica que tenha sido alterada, adulterada, pelo contrário, o ministro Barroso reforçou todos os testes de segurança pública, montou um comitê, uma comissão de transparência para acompanhar todos os testes feitos com urnas eletrônicas. Tivemos um recentemente, há cerca de 2 semanas, vários hackers participaram, não foi encontrado nenhuma brecha, nenhuma vulnerabilidade significativa ao sistema, e as pequenas brechas que foram encontradas já estão sendo alteradas para garantir o máximo de rigidez e lisura do pleito de 2022. Essa questão das urnas eletrônicas também já foi devidamente tratada no Congresso Nacional, que é o foro, que é o âmbito adequado. Ela foi rechaçada, a PEC do voto impresso, primeiro na comissão especial, como se não fosse suficiente, o presidente Arthur Lira ainda levou aquilo à votação no plenário para ter uma segunda chancela. O plenário rejeitou a PEC do voto impresso. Então, seguiu completamente, exatamente o rito da lei. Agora, o que é preciso investigar é como o presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros tiveram acesso a esse inquérito, porque levanta um questionamento muito sério, que aliás também é levantado em outro
outro inquérito onde o presidente está sendo investigado, que é aquele de interferência política na Polícia Federal, do qual acusa o seu adversário agora na eleição de 2022, ex-ministro Sérgio Moro, levanta exatamente a mesma questão. Há alguma interferência política na Polícia Federal? Se houve acesso a esse inquérito, então o presidente tem acesso a algum tipo de informação privilegiada? Porque numa república isso não pode acontecer. Numa república isso é muito grave, isso é muito sério e tem que ser investigado. E quanto ao presidente de livre grado prestar informações à Polícia Federal, não é bem assim. Isso estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal no último momento, com medo que houvesse uma mudança de jurisprudência e todos os presidentes daqui para frente fossem obrigados a prestar depoimento ao vivo na Polícia Federal. A AGU retirou aquele pedido e disse que o presidente Bolsonaro se dispunha a prestar depoimento pessoalmente na Polícia Federal, no caso do ministro Sérgio Moro, da acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro, e assim aconteceu. Vamos ver se dessa vez, com uma advogada muito mais linha dura, que é a Denise Ribeiro, da Polícia Federal, que participa, é a delegada que preside os inquéritos, fake news, milícias digitais, ele também mostrará essa mesma disposição. Muito obrigado, Amanda Klein. Seguimos com a Bruna Torlai. Bruna, eu tenho observado o movimento do Tribunal Superior Eleitoral de promover melhorias, publicizar esse tipo de ação. Por exemplo, recentemente, a assessoria de imprensa do TSE divulgou a aquisição de novas urnas eletrônicas mais modernas, etc. Também aquelas sessões de testes com a participação de membros dos partidos, enfim. Algumas iniciativas visam justamente assegurar a lisura e a transparência do processo eleitoral utilizando as urnas eletrônicas. Mas a impressão que eu tenho é que, independentemente de melhoria ou não, sempre vai haver um tipo de questionamento por parte de quem perdeu, quem está insatisfeito. Que leitura você faz? Eu faço a seguinte leitura, Daniel. Na história da política do Ocidente, o que mais a gente encontra é fraude. Quando a gente fala de disputa pelo poder, a gente sempre vai se deparar com tentativas de fraude. Então, se você partir do princípio que não haverá tentativas de fraude, você está sendo iludido, tá? A gente tem de esperar. Quando a gente fala de política, a gente está falando da antessala do inferno, a gente está falando de disputa do poder, a gente está falando de trapaça, de puxação de tapete. A gente tem 1000 tipos de fraude, assim, nem daria para exemplificar aqui nesse programa. Então, é preciso desconfiar sempre. E o TSE, que é uma jabuticaba, né, que só existe no Brasil, porque a eleição não precisaria necessariamente, o processo eleitoral poderia ser administrado de maneira descentralizada, seria muito melhor para a sociedade, porque aí a gente teria visões de vários grupos de engenheiros, de técnicos, de pessoas que conhecem o sistema, e toda a sociedade ficaria tranquila e a gente não precisaria estar o tempo todo lidando com esse tipo de desconfiança. Mas o TSE, ele quer centralizar. Então, por mais que o Barroso demonstre, claro, depois de toda aquela polêmica, depois dele ter usado o termo inviolável, e eu acho muito bom que o presidente Bolsonaro tenha divulgado esse documento que está aí na investigação. Porque aí nunca mais a gente viu o Barroso usar o termo inviolável depois disso. A Amanda falou em pequenas brechas. Não importa, são pequenas brechas, elas devem ser corrigidas. Antes o Barroso não admitia que havia nenhuma brecha, né? Então, é para a sociedade, independente de briga política, de Bolsonaro, de TSE, de STF, o que importa é a população, o que importa somos nós que votamos. As pessoas que votam devem ter segurança de que o TSE, já que ele existe, ele vai no mínimo cumprir o seu papel, que é de aperfeiçoar ano a ano o processo, não só o processo eleitoral, convidando as pessoas. Claro que os partidos também muitas vezes falham, né, em ir lá verificar, mas essa discussão toda fez com que eles repensassem, né, se eles estavam realmente aproveitando, usando todas as prerrogativas que eles têm. Isso foi muito bom. Zé Maria Trindade sempre chamou atenção para isso aqui na Jovem Pan, mas ainda assim, como tudo que é humano é falho, tudo que é tecnologia é falho, tudo que a gente troca de telefone a cada 3 anos, a gente troca de objetos tecnológicos a cada 5 anos. Veja, tudo que é fabricado pelo homem está sujeito a falha. Pode ser mínima brecha, mas ela está lá. Porque se foi o homem que criou aquilo para funcionar, pode surgir um que, mal intencionado, crie uma maneira de violar. Então é obrigação do TSE estar o tempo todo promovendo melhoras e mostrando para a sociedade quais são esses aprimoramentos, tá? Então, nesse sentido, Daniel, eu acho que essa atitude do presidente, ela foi importante para fazer com que o TSE realmente cumprisse seu papel, porque estava faltando. A própria linguagem usada pelo Barroso mudou muito.
desde a divulgação daqueles dados. Então, nesse sentido, para a sociedade, para o presidente, não sei, que agora ele tem aí que se ver com a Polícia Federal, mas para a sociedade foi muito bom que tudo isso tenha acontecido. A gente avançou no quesito discussão. Os fins justificam os meios, Amanda? Eu não vejo dessa forma, eu não vejo que o discurso do ministro Barroso tenha mudado, não. Eu vejo que ele tem, na verdade, o TSE fechou o cerco contra o presidente Bolsonaro depois desses ataques às urnas, que eu encaro muito mais como um ataque à democracia e um ataque à liberdade do voto, do que um ataque justamente, do que uma coisa ali, só porque a urna eletrônica, trazendo alguma coisa, alguma evidência factível de que pode ter havido uma corrupção do resultado da eleição, uma adulteração, porque isso ele nunca conseguiu provar. E na primeira live que ele fez, ele admitiu que ele não tinha provas, ele não tinha evidências de que teria havido alguma alteração da urna eletrônica, embora ali no comecinho da pandemia, naquela viagem a Miami, ele tenha dito publicamente que tinha provas de que o segundo turno da eleição tinha sido fraudado ou adulterado. Ele nunca apresentou essas provas. Quando ele vazou esse inquérito, de novo, um inquérito sigiloso, ou seja, eventualmente isso pode representar um crime, foi um único vestígio de evidência e mesmo assim ele distorceu totalmente o inquérito para fazer com que as pessoas desconfiassem. Então, quando ele levanta uma dúvida acerca justamente da lisura, do resultado do pleito, ele está incutindo, ele está disseminando uma dúvida na cabeça da população, e isso de alguma forma funcionou, porque aumentaram os questionamentos acerca das urnas eletrônicas, como você mesmo colocou agora, Bruna. Então, você está duvidando. Elas vêm de muito tempo, vem desde 2014, do resultado Amanda, daquele pleito. As dúvidas, viu? Elas vêm de 2014, as dúvidas. As dúvidas, elas foram levantadas, na verdade, pelo PSDB, quando ele pediu auditoria nas eleições de 2014. Desde 2014, quando o PSDB entra com aquele processo e tem como resposta do TSE, que o TSE não podia dar uma resposta porque faltavam instrumentos de auditoria, a dúvida permaneceu. Na verdade, o Bolsonaro reacendeu um debate que foi colocado pelo próprio PSDB em 2014. Amanda. O PSDB nunca duvidou, o PSDB pediu duvidou essa auditoria, do resultado de 2014. Mas ele não levou isso à frente, ele não levou adiante. Agora na PEC do voto impresso, ele votou contra o voto impresso. Nem todos. Então, essa dúvida, muitos votaram diferente. Quando você dissemina, olha, se a gente partir, então, dessa premissa, é o seguinte, o voto impresso também é completamente fraudável, talvez ele seja muito mais vulnerável e suscetível a fraudes do que o voto eletrônico. Se você pensar no Rio de Janeiro, por exemplo, numa região de milícias, com um monte de papelzinho impresso, aquilo é muito mais suscetível a fraudes. Fraudes a gente tinha, sim, quando a gente tinha aquele voto de papel. Podemos ainda ter, Amanda, quanto mais impresso. Auditoria, melhor. Veja, você está certa. Quando a gente tinha fraude, sim, por isso que a gente tentou ir para um sistema melhor, que é o de urna eletrônica, e eu sou totalmente favorável, é muito mais prático, muito melhor. Agora, a solução de auditoria que o próprio Carlos Barros, inventor da urna, propõe, não é nem esse voto impresso, que seria um custo muito maior, é algo que seria um certificado digital, descentralizado. Aí você teria vários grupos, vários times de engenheiro que de maneira descentralizada conferem o resultado da eleição para que não pairem dúvidas, para que realmente a democracia seja protegida, o que envolve toda a sociedade. Não envolve o TSE ou o Bolsonaro, envolve a sociedade. Então, na verdade, as melhores respostas a essa discussão vieram dos engenheiros envolvidos na criação da urna, que vem a urna como um avanço para o Brasil, o que eu também concordo, é muito melhor do que ficar ali um papelzinho. Agora, a gente tem que ter um instrumento de auditoria, que não precisa ser, como foi proposto, voto impresso, poderia ser certificado digital. E eu estou até hoje esperando o dia em que o TSE vai avaliar essa sugestão que já foi enviada pelo grupo de engenheiros do ITA para decidirem se eles aprimoram ainda mais esse nosso sistema, que pode ser muito bom, se tiver instrumentos de auditoria, né, para não pararem dúvidas. Só para a gente encerrar esse debate, o que você propõe é absolutamente legítimo. O que não é legítimo é você apontar e dizer que tem provas de que houve fraude nas eleições de 2018 e depois ameaçar dizendo que haverá fraude novamente nas eleições de 2022 se não houver voto impresso. E foi essa condição, foi essa ameaça que fez o presidente Bolsonaro. Isso é completamente diferente de você pedir mais uma camada de transparência e mais uma camada de proteção
para as eleições. Não existe nenhuma evidência, nenhuma prova de que houve fraude nas nossas eleições ou de que haveria fraude nas eleições de 2022. Isso embute, na verdade, um ataque muito maior, um ataque de fundo, que é um ataque à democracia, do tipo, se eu não ganhar, é porque houve fraude. Então, dissemina a desconfiança na cabeça da população. Exatamente, segue à risca o script do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Voto no correio. Se tiver muito voto no correio, é que houve fraude. Ele perdeu, então é porque houve fraude. Não é verdade. Todas as autoridades de segurança e de cibersegurança americanas, inclusive do governo Trump, atestaram que não houve fraude. Mas ele insiste nesse discurso e meia dúzia de amalucados que o seguem acreditam nisso. Não é só que o Trump ganha ou perde ou que o Bolsonaro perde. Eu acho que toda eleição, a possibilidade de fraude é extremamente alta. Eu acho que para a sociedade brasileira, independente de usar uma linguagem como o Bolsonaro, que eu considero que foi inadequada, né? Eu lembro que eu mesma fui crítica naquela época. Eu falei, como é que ele fala de prova se o que ele tem é indício? Tanto eu quanto muitos colegas meus foram muito críticos. Todos foram críticos à atitude e o linguajar usado pelo presidente. E ele voltou atrás, porque estava errado. Agora, a questão é o seguinte, onde tiver eleição, haverá a possibilidade de fraude. Não nos enganemos.